Tá no ar mais um De Olho na Educação e hoje o nosso tema é para você que está em casa e que vai começar uma nova etapa da sua vida, a vida universitária, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o primeiro dia de aula na faculdade, na universidade. Por isso eu estou aqui com o Marcos Lima, reitor aqui de uma universidade de Campinas. Marcos, para a gente começar, né? A faculdade é um turbilhão de sentimentos, de emoções, empolgação, medo, dúvidas e ansiedade, né? Para essa galera que tá entrando nesse novo ciclo, né, nessa nova etapa da vida, qual que é o primeiro passo, a primeira dica, né, para aquele tão sonhado primeiro dia de aula, como que é? Então, Rafael, tudo bem? Olá, pessoal. O primeiro dia realmente ele causa muita ansiedade, principalmente para os novos alunos, né? Para o veterano ele já normalmente já causa ansiedade porque são novas disciplinas, novos professores, mas para aquele aluno que está chegando, está ingressando agora no ensino superior, essa ansiedade é ainda maior. Eu costumo dizer que é uma fase nova, né? Uma etapa nova na vida do aluno. Não será a última. A gente sempre diz que é muito importante que a gente esteja sempre estudando, se aprimorando, se capacitando. E a graduação, ela é apenas mais uma etapa. A gente, depois da graduação, tem pós-graduação lato sensu, estrito sensu, mestrado, doutorado, cursos de capacitação. Então, aqui é só mais uma etapa. Só que é uma etapa muito importante. É uma etapa que normalmente tem uma duração um pouco maior, quando comparando com outras etapas do ensino superior. E o principal é que o aluno venha com a mente muito aberta, porque vai ser uma etapa que ele vai fazer novas amizades, ele vai conhecer novas pessoas, pessoas que serão muito importantes, não só para a vida acadêmica dele, mas também para a vida profissional. O networking dele vai se fortalecer muito, vai ser muito mais forte aqui, né? Ele vai conseguir construir uma rede de relacionamentos muito mais forte. E aqui dentro, ele vai desenvolver, no ensino superior, ele vai desenvolver habilidades que serão muito importantes para a vida profissional dele. É, porque você falou, né, dessa questão que é um novo ciclo, né, é uma mudança, né, porque até mesmo, tipo, de algumas pessoas, mudança de cidade, de estado, Isso. então ele tem que estar aberto, né, tem que estar, é, como que eu posso dizer, esperando tudo, assim, né? Sim, E sim, o que sim. que ele deve esperar nesse primeiro dia de aula? Como que ele deve se comportar? O que que ele deve levar nesse primeiro dia de aula? Então, normalmente, os nossos alunos eles vêm do ensino médio. É o que você falou, é muito novo. Às vezes no ensino médio, ele já vem de alguns anos formatado para um determinado modelo. Então, lá no ensino médio, ele não faz escolhas de disciplinas, por exemplo. As disciplinas, o quadro, a grade de horários dele já vem montada. Aqui, diferentemente no ensino superior, normalmente as instituições de ensino, ela tem uma grade de horários flexível. Uma mesma disciplina ele pode escolher em turnos diferentes, em horários diferentes, com professores diferentes. Então, assim, no primeiro dia, é muito importante que, pelo menos, o aluno traga um caderno, um material em que ele possa fazer anotações, que são as principais anotações, as principais orientações que serão dadas para o aluno naquele primeiro dia. Então, no primeiro dia, normalmente as instituições de ensino, elas fazem o acolhimento daqueles novos alunos. Então, não só no primeiro dia, mas normalmente isso acontece ao longo da primeira semana, né? Os alunos novos terão possibilidade de conhecer o coordenador do curso, que é a figura mais importante daquele curso, ele vai conhecer os professores, vai conhecer a infraestrutura daquela instituição de ensino superior, conhecer os laboratórios, as salas de aula, o local onde ele vai poder fazer as refeições dele, lanche, o espaço de convivência que ele vai ter com os outros alunos. Então, essa primeira semana é uma semana de acolhimento, de conhecimento. Então é o que a gente falou lá no início, que ele vem de cabeça aberta, mente aberta, disposto a conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. Pessoas, como eu disse, importantes para a vida acadêmica dele, porque vai dar, às vezes, ele vai conseguir fazer parcerias que serão importantes para o dia a dia dele na instituição de ensino. Certamente vai ter algum dia que ele não vai poder vir à aula e que aquele novo colega que ele fez na faculdade terá vindo e vai passar para eles as orientações que foram dadas pelo professor em sala de aula. Então, assim, a amizade aqui, os relacionamentos que serão construídos aqui serão muito importantes para o andamento dele, o desenvolvimento dele na vida acadêmica na faculdade. Você falou de anotação, né? Anotar tudo, né? Porque no primeiro dia, como você falou, tem essa questão das orientações,
de conhecer os locais, então sempre anotar ali, Sempre né, anotar, é fundamental, muito né? importante, é muito importante. Os coordenadores, os professores sempre vão passar informações importantes. Como é que vai ser, por exemplo, como é que vai ser a avaliação numa determinada disciplina? Um professor pode exigir trabalho, o outro professor pode exigir um trabalho escrito, o outro uma apresentação oral. Será que vai ser em grupo? Será que essa avaliação vai ser individual? Avaliação peso 2 e Isso, é assim isso. vai. Então, assim, isso é muito importante, né? Os professores avaliam de maneiras diferentes. Então, assim, é muito importante que ele traga isso para ele poder se organizar, organizar a sua agenda de estudos. Como é que ele vai se organizar ao longo da semana para estudar aquelas disciplinas todas? Dessa questão, né, de se organizar, né? Na dúvida, pergunte, né? Pergunta. Não voltar Sempre. para Não ficar casa acanhado. sem Isso. tirar aquela dúvida, né? Exatamente. Não hesite em tirar suas dúvidas. E certamente, Rafael, eu costumo dizer que a dúvida de um, eu sou professor também, pode a ser dúvida do de um outro. é a dúvida de outros. Então eu sempre peço, quem tiver dúvida, não fique com vergonha. Levanta o dedo, peça licença, faça a pergunta, porque certamente a dúvida não é só dele, a dúvida é de outros. Isso ajuda muito nesse primeiro entrosamento, nesse primeiro contato com o ensino superior. E a gente está falando da organização, né? É interessante o aluno se organizar um pouco antes, se preparar um pouco antes. Por exemplo, obviamente a pessoa vai ingressar na faculdade, ela já conhece um pouco mais sobre a faculdade, sobre o curso, né, que ela escolheu. Mas tentar se organizar, deixar tudo certinho, não tentar chegar atrasado, Muito chegar bem. com antecedência é interessante Muito bem. também, né? Muito bem. Primeiro, a pontualidade é muito importante para a nossa vida, né? A gente seja sempre pontual. E quando a gente fala de primeiro dia numa instituição de ensino, que é o primeiro dia de uma nova fase do aluno, a gente pede que ele chegue com antecedência. Então, por exemplo, se a aula começa às 19 horas, chega às 18h45, 18h40, localize onde está a sua instituição de ensino, em que bairro, né? Como é que você vai fazer para chegar lá? Você vai de transporte público, vai de carro de aplicativo, você vai de bicicleta, você vai caminhando, como é que você vai chegar lá? Em quanto tempo você consegue chegar lá? Né? Então se organize com relação a essa logística para você chegar na instituição de ensino com um pouco mais de antecedência. Antes de ir também para a instituição de ensino, certamente a instituição de ensino tem lá no seu sistema acadêmico a sua grade de horários, quais são as disciplinas que você vai cursar, em que dias essas disciplinas serão ofertadas, em que horários e também e quais salas de aula. Tá? Para a pessoa não chegar, para ela não chegar de paraquedas isso, assim, né? Já sabe, por exemplo, que na segunda-feira ela vai ter disciplina tal no horário tal. Então ela já vai chegar com antecedência um pouquinho para tentar localizar onde é a sala naquela instituição de ensino. Normalmente, como eu disse, no primeiro dia as instituições de ensino fazem um acolhimento. Então pode ser que o aluno nem tenha a aula que está prevista, mas ele vai ter uma ação com os coordenadores e professores, por exemplo, no auditório. Ou então a sala de aula dele vai ser visitada pelo coordenador que vai fazer a apresentação do curso. Então, assim, se organizar com relação à logística, levar o seu material de estudo, levar uma caneta, levar um caderno, chegar com antecedência. É isso, se alimentar, se hidratar. Isso é importante porque também, a gente está, né? Verão. Verãozão, né? Verão. Começo de ano, aqui pro Brasil, verãozão. E o Marcos, e também, né, a pessoa, querendo ou não, ela vai lidar com as questões emocionais, principalmente a ansiedade. Isso. E ela tem que saber lidar com isso também, né? Isso, também. Muito bem, Rafael. As instituições de ensino hoje, até pelo instrumento de avaliação do MEC, elas precisam ter um núcleo de apoio psicopedagógico. Então, nesse núcleo de apoio psicopedagógico, que se chama de NAP, o aluno também ele vai encontrar ali um local de suporte, onde ele pode, no caso, ele não esteja conseguindo lidar com a ansiedade dele, está gerando uma ansiedade muito grande, fora de controle. O ideal é que ele procure esse núcleo, converse, porque lá vai ter uma pessoa preparada para conduzi-lo nesse momento tão importante, tão delicado da vida dele, para ele ter um desenvolvimento melhor, um rendimento melhor. Porque, querendo ou não, a pessoa, não é só ela que está daquele jeito, né? Pode ter outras pessoas passando pelo mesmo e a pessoa tem que entender, ter em mente, né, que isso é passageiro,
que faz parte desse novo ciclo, né, Marcos? Sim, e eu vou te falar uma coisa, cada vez, assim, nos últimos anos, a incidência de ocorrências com alunos que se sentem muito ansiosos e que desenvolvem algum tipo de dificuldade para vir à instituição para assistir aula tem crescido muito. Acho que muito em razão disso o MEC estabeleceu dentro dos seus instrumentos de avaliação a criação desses núcleos, porque a incidência desses casos ela tem sido muito grande. Para a gente finalizar aqui, Marcos, tem mais alguma dica que você queira passar para o pessoal que está em casa sobre esse tão sonhado primeiro dia, né, de faculdade, dessa nova etapa, desse novo ciclo, né, na vida universitária? Eu acho que a primeira orientação que eu dou é que os alunos levem muito a sério, tá? Os alunos estudem, se dediquem. O mercado de trabalho está muito competitivo. É o momento que o aluno tem para se desenvolver, para ganhar conhecimento, ganhar autonomia, ter autonomia, conhecer novas pessoas, novos colegas, estabelecer novas relações, aproximar o vínculo dele com os professores. Os professores serão muito importantes, não só para o desenvolvimento acadêmico dele, mas também para a inserção dele no mercado de trabalho. Perfeito. Tá? Os professores, eles vão estabelecer pontes, principalmente aqueles professores que trabalham com disciplinas de estágio, que vai levar esses alunos para o mercado de trabalho, para o primeiro contato dele com a vida profissional. Esses professores, no futuro, eles podem vir a ser aquela mesma pessoa que vai indicar aquele aluno que foi bem no estágio por uma oportunidade de trabalho, né? Então, assim, que ele atue sempre de forma ética, tem que ser ético. Então, a gente forma profissionais, a instituição de ensino ela sempre vai se preocupar com a formação ética, não só para desenvolver as habilidades técnicas, capacidades técnicas, mas também que ele desenvolva o trabalho dele com ética e com zelo, com dedicação, para que ele seja um bom profissional. E nessa questão que a gente tem, a questão da ética, assim, né? A pessoa, na hora da apresentação, ser o mais transparente possível, né? Sempre transparente, muito claro. Quando, por exemplo, o aluno for montar o currículo dele, quando ele for questionado, ele ser muito transparente com relação às habilidades que ele tem, com as habilidades que ele precisa desenvolver, com os conhecimentos que ele já tem. O que ele pretende, né? Isso que ele pretende. Às vezes o aluno vai chegar aqui imaginando que ele queria cursar o curso, fazer o curso de Direito, e pode ser que aqui, dentro da instituição de ensino, ao longo do curso de Direito, ele acaba vendo que, identificando que, na verdade, ele pretende fazer uma outra coisa. Ele acaba identificando habilidades que ele achava que ele nem tinha. Ou, por exemplo, no meu caso, jornalismo, né? Eu entrei com a cabeça que queria esporte. Mas ao longo da graduação eu posso ver que eu gosto mais da rotina, do diário ali. Eu posso também ter essa questão também. Até porque ele só tem ideia do que o curso tem a oferecer. Mas aqui na prática, estudando, ele vai ver que tem outras possibilidades e talvez essas novas possibilidades agradem mais o aluno do que aquela que ele imaginava que ele teria afinidade, entendeu? Então aqui dentro ele vai conhecer um mundo que ele não conhece, é um mundo novo para ele. Ele só tem ideia do que está por vir, mas tem muita coisa que vai se abrir, um mundo muito novo que vai se abrir para ele, e tem que estar disposto a receber esse mundo novo, né? E tudo isso começa no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula é importantíssimo. Marcos, muito obrigado por todas essas dicas, essas orientações para o pessoal que está em casa, que vai começar essa vida universitária. Muito obrigado, viu? De nada. E pessoal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas, e também de nos acompanhar no YouTube, onde lá tem toda a nossa programação, nossas reportagens, nossos quadros e nossos programas. Um abraço e até o próximo De Olho na Educação.